Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai acompanhar o nosso unboxing dessa semana. E justamente quero começar logo dizendo que a nossa história, nosso estudo vai ser sobre o paralítico de Cafarnaum. Essa história está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então vamos poder acompanhar e vamos tirar da caixinha algumas ideias, algumas meditações naquele tempo precioso que nós temos no nosso dia a dia, ok? Logo após a vinheta, a gente começa. Então vamos começar a falar do paralítico de Cafarnaum. Esse texto você vai encontrar nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus você vai achar no capítulo 9, em Marcos você vai achar no capítulo 2 e Lucas no capítulo 5. Vamos pegar Marcos capítulo 2, que ele traz algumas informações adicionais nessa passagem bíblica para nós. Capítulo 2 de Marcos, a partir a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Gente, então quando a gente para falar sobre essa questão do paralítico de Cafarnaum, vamos lembrar que Cafarnaum agora era a cidade onde Jesus estava morando. Ele havia nascido em Belém para se cumprir a profecia, depois voltou para Nazaré, depois do tempo no Egito, fugindo ainda da perseguição do rei Herodes, e na sua idade adulta começou a residir em Cafarnaum, local onde também muitos discípulos seus já moravam também. Cafarnaum era uma cidade, vamos dizer, à beira-mar, porque ficava na frente do mar da Galileia, ficava de frente para o mar da Galileia. Lembrando também que esse mar não era um mar, era um lago muito grande mesmo, e que as pessoas, por causa da extensão dele, chamavam de mar da Galileia. O pessoal do outro lado também já conhecia ele por lago ou mar dos Gadarenos, ou de Gadara, né, que era uma região também que ficava do outro lado do lago da Galileia. Em Cafarnaum, Jesus foi autor de muitos milagres, principalmente, vamos lembrar aqui, ele curou o servo do centurião romano, ele curou a sogra de Pedro, ele expulsou os demônios, as legiões de demônios dos Gadarenos, né, quando ele atravessou o lago e foi para a região de Gadara, e lá ele expulsou os demônios. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, também ele acalmou o mar na Galileia. Quando ele estava juntamente com os seus discípulos, eles achavam que iam morrer, Jesus estava dormindo no barco e acalmou a tempestade, deixando todos perplexos, que até sobre a natureza ele tinha autoridade. Mas essa passagem
que nós acabamos de ler em Marcos sobre o paralítico de Cafarnaum nos traz alguns pontos a serem analisados. Primeiro, os amigos do paralítico. O texto nos fala que eram 4 amigos que ele tinha ali, que resolveram levá-lo até Jesus para que, de alguma maneira, pela fé, eles pudessem dar essa esperança para o paralítico de ser curado, ou para ouvir as palavras sábias, confortadoras de Jesus. E aquela casa onde Jesus estava falando era a casa dele mesmo. E as casas eram interessantes, porque as casas daquela época, principalmente naquela região, elas tinham uma escada pela lateral que levava até o eirado, ou até uma espécie de terraço. O terraço ficava sobre a casa, servindo como metade de teto, e a outra metade coberta com palhas e com barro, ou com areia, até para ventilar um pouco, e se precisassem abrir para a entrada do sol. Então foi por este lado que os seus amigos levaram a sua maca. Uma vez que não conseguiram espaço no meio das pessoas, porque era muita gente, colocaram aquele homem pela maca amarrado até que ele descesse e ficasse à frente de Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre amigos. Amigos, nós temos guardado no lado esquerdo do peito, como diz a canção, é para se ter guardado no lado esquerdo do peito, no nosso coração, e para realmente pensarmos quem são os nossos amigos. Quem são os seus amigos? Quem são essas pessoas que podem lhe ajudar a vir muito mais para perto de Jesus? E você também está sendo esse amigo que ajuda as pessoas a serem levadas mais para perto de Jesus? O nosso texto também traz uma situação bastante interessante. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, o texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Ele viu a fé, ele percebeu, ele leu o coração daqueles homens quando falou sobre a questão da fé. E é interessante que ele viu a fé daqueles homens, mas a gente para pensar também que eles não usaram só de fé, eles usaram de ação. Eles não apenas ficaram orando em casa pelo paralítico, eles foram até o paralítico. Eles ajudaram um amigo paralítico a fazer algo que provavelmente ele não conseguiria fazer sozinho. Ou se conseguisse, seria muito difícil para ele fazer. Seria algo bem difícil para aquele paralítico conseguir se aproximar de Jesus. Aqueles amigos tinham fé e tinham ação. Realizaram uma ação. Lembra de Tiago, quando ele diz que a nossa fé sem obras é morta? Então, está aí um exemplo de que eles tinham fé e agiram também levando o seu amigo paralítico para perto de Jesus. E é interessante também porque Jesus olha para eles, olha o esforço que eles tiveram para chegar ali e fala uma coisa interessante. Filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, quando Jesus abriu a boca e falou que os pecados daqueles homens, aliás, daquele homem paralítico ali, estava perdoado, os escribas que estavam ali, os fariseus que estavam presentes, ficaram loucos. Disseram que aquilo era uma blasfêmia muito grande. Porque olha só, para o judeu, quem é que poderia perdoar pecados? Somente Deus. E quando que esses pecados eram perdoados? E onde eles eram perdoados? Eram perdoados no templo, através do sacrifício de animais realizado por um sacerdote, que era o mediador entre Deus e o homem até aquele momento, na religião e na cultura judaica. Lembra a história do tabernáculo, depois do templo de Jerusalém? Levava-se os animais para sacrificar pelos pecados, na época da Páscoa, em outras festas religiosas também, era sacrificado o animal, e assim também, juntamente com o pagamento das ofertas no templo, os pecados eram perdoados. Então, do nada, Jesus simplesmente abre a boca e diz que ele está perdoando os pecados daquele homem paralítico. Outra coisa, as doenças normalmente eram atreladas a pecado. Quando você encontrava alguém muito doente, alguém deficiente, alguém com problema físico, ou com uma doença muito grave que não tinha cura, essa pessoa normalmente achava-se que ou ela estava em pecado, ou os seus pais haviam pecado. Vamos lembrar daquela passagem onde Jesus está andando com os seus discípulos
e encontra também uma pessoa deficiente com problemas, o que é que os discípulos logo perguntam? Senhor, quem foi que pecou, ele ou os pais dele? Né? Então, tinha-se essa cultura também, essa crença. Então, Jesus ali está dizendo para o paralítico e mostrando para as pessoas que a doença dele não tem nada a ver com o pecado. E ainda, falando sobre os escribas, é interessante nós analisarmos, prezados, que os escribas simplesmente estavam ali para criticar. Olharam o milagre e se preocuparam com os detalhes da lei. Eles viram a obra que foi realizada e estavam ali mais para criticar do que para glorificar a Deus. Estavam procurando o erro, estavam procurando algo para dizer, não, isso aqui, por que não, veja bem. E Jesus não deu muita bola para o que eles estavam ali para fazer. Jesus realizou o milagre e percebeu no coração que aqueles homens estavam arrazoando, estavam discutindo entre si por que ele estava perdoando pecados e não porque algo estava sendo realizado maravilhosamente. E olha que o milagre em si não havia nem acontecido ainda. Então Jesus fala uma coisa interessante. Vamos voltar para o dicionário de Jesus, onde não existe a palavra dificuldade. Não existe a palavra difícil. Interessante que o que Jesus pergunta para eles é o seguinte: o que é mais fácil de dizer? Ele não diz, e o que seria mais difícil de fazer ou de dizer? Não, ele diz, e o que é mais fácil de fazer? Olha só a grandiosidade da autoridade de Jesus. O que seria mais fácil de dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua maca, a tua cama, o teu leito e anda e volta para a tua casa. Então, nessa hora ele diz, então, já que vocês estão achando que eu fiz demais, que eu estou blasfemando, vou dizer agora para ele. E Jesus naquela hora faz um milagre. O paralítico se levanta, curado da sua paralisia, toma o seu leito, provavelmente muito alegre, através da sua fé também, levantou, tomou o seu leito e voltou para sua casa. E ali as pessoas ficaram glorificando a Deus e foram tomados de temor. Lá em Mateus, se você for ler em Mateus, vai dizer que aquela multidão que estava ali foi tomada de temor. Então, nessa história do paralítico de Cafarnaum, a gente observa algumas coisas. Nós falamos de amigos. Quem são os seus amigos? Quem você está considerando como amigos? Fé e ação. Ora, minha fé sem obras é morta. E Jesus mostrando a autoridade sobre o mundo físico, porque ele tem autoridade sobre tudo. Sobre o mundo físico, sobre o mundo natural, enfim, sobre todos. E sobre tudo ele tem autoridade para fazer o que ele bem quer. A soberania é dele. E falamos sobre críticos da obra de Deus. Fariseus, escribas, que estão ali e estão aqui hoje também. Né? Temos, e isso é uma realidade, sempre vai existir sambalates, sempre vão existir pessoas que, ao olhar a obra que está sendo realizada, vão sempre olhar para os detalhes. Não vão olhar para o milagre que está sendo feito. Não vão olhar para ver a dificuldade que as pessoas que estão fazendo a obra enfrentaram, como os 4 amigos levando aquele paralítico, subindo aquela escadaria, descendo com corda. Não, essa dificuldade toda não vai ser vista pelos críticos. Eles sempre vão se ater a detalhes. Talvez alguém até disse ali, poxa, mas atrapalharam. Atrapalharam Jesus falando, abriram um teto, desceram um paralítico e atrapalharam o que ele estava falando. Não vão se preocupar com o milagre. Vão se preocupar com detalhes. E provavelmente, se você é uma pessoa que tem a fé como aqueles homens tinham, como aquele paralítico tinha, e é a fé que Deus quer ver em você. Se você passa por cima das dificuldades que são colocadas a cada dia, né? Se tem pessoas na sua frente, multidões atrapalhando ou dificultando a obra ser realizada, você vai realizando. Se você é esse tipo de pessoa, você também não vai ligar para esses críticos de plantão.
E no final das contas, para terminar o nosso papo de hoje, e o paralítico? Quem era ele? A gente não sabe. Um homem sem nome, não sabemos de onde ele veio, não sabemos há quanto tempo ele era paralítico, mas o que nós sabemos é que ele não desistiu diante das dificuldades junto com os seus amigos, que foram até o fim para ver ele mais perto de Jesus. Fé, essa é a palavra final. Como está a sua fé? Como está a minha fé? A sua fé é hereditária? Ou seja, você herdou do seu pai e da sua mãe e por isso você acha que tem fé? Ou a sua fé vem de experiências diárias, semanais com o nosso Deus? Pare para pensar sobre isso e até a nossa próxima lição. Um abraço.